Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Inicialmente, eu gostaria de pedir desculpas pela demora no início do evento, mas foi por fatores alheios à nossa vontade, questões de informática, mas que felizmente já foram resolvidas pela nossa equipe da DGTEC. Agradeço a presença do Dr. Rafael Rocha, que gentilmente aceitou o nosso convite, né, e também da AMIL, para esse encontro no dia de hoje. Trata-se, eu gostaria de pedir desculpas pela demora à administração do nosso presidente, Dr. Cláudio Mello, voltado àquilo que eu considero ser a verdadeira vertente da medicina, né, a prevenção. Malgrado estarmos aí diante de uma pandemia, né, que nos leva eventualmente a falar somente de Covid, né, a gente não pode esquecer que as demais doenças não deixaram de existir, né, e que a adoção de bons hábitos de vida, né, boa alimentação, atividade física e o acompanhamento médico preventivo, né, são essenciais para que permaneçamos aí saudáveis, né, durante a nossa vida. Eu não poderia deixar de aproveitar esse momento para falar aqui do Clube Vida a Mil, que funciona aqui no prédio do Museu da Justiça, que é voltada à medicina de família, preventiva, onde o médico conhece você, conhece os seus eventuais problemas de saúde, né? E tem a capacidade de evitar que esses pequenos problemas virem grandes problemas de saúde. É um atendimento diferenciado, você procura o médico por conta do sintoma A, e ele vai te indagar sobre questões B, C e D, eventualmente questões que eventualmente nem estão no seu radar, né, podem aparecer e serem detectadas antes que a doença de fato se agrave ou aconteça. E não existe Clube Vida apenas aqui no Fórum Central, né? A AMIL disponibiliza estabelecimentos em vários lugares do Rio de Janeiro, e eu recomendo a todos os colegas que estão nos assistindo que procurem e que criem o hábito de utilizar esse diferencial que nos é oferecido, né? E em relação ao tema de hoje, né, que envolve a saúde do homem, né, no tocante à prevenção aí do câncer de próstata, também de outras questões, a gente tem um elemento aí de preconceito, né, que acaba por impedir que parcela significativa dos homens realize atividades preventivas, né, que eventualmente podem salvar nossas vidas, né? E não é possível que no século XXI ainda tenhamos que rechaçar elementos culturais aí que nos impeçam de ter uma vida mais longeva, né, com mais qualidade. E eu espero que essa conversa de hoje ajude a superar um pouco dessa dificuldade tipicamente masculina, né? Eu passo a palavra, então, ao nosso especialista, que certamente falará muito bem sobre o tema, Dr. Rafael Rocha. Bem-vindo, o senhor está com a palavra. Obrigado, Gabriel, pela introdução, obrigado aí pelo convite ao TJ, à AMIL. E eu vou compartilhar minha tela aqui, estou à disposição para a gente discutir de forma livre aí o tema, e se vocês quiserem mandar perguntas, eu, ao final, estou à disposição para respondê-las. Vocês veem minha tela? Conseguem ver minha tela, não? Ainda não está aparecendo. Não, eu coloquei aqui para compartilhar, não foi? Vê se agora foi. Foi? Ainda não está aparecendo. Não apareceu? Não, ainda não. Compartilhar área de trabalho. Não? Ainda não. Clicando aqui em compartilhar área de trabalho. Deixa eu ver se eu consigo maximizar isso aqui, se isso resolve. Não sei o que está acontecendo. Não consigo compartilhar a área de trabalho. Eu apertei aqui, mas não está indo. Bom, se a gente não conseguir, eu posso dar a aula sem os slides, não tem problema. Não foi? Ainda não apareceu nada. Também, ainda não foi? Oi, alô? Oi,
Oi, não apareceu nada ainda, doutor Rafael. Mas por que isso está acontecendo? Não apareceu nada. Tudo bem, eu acho que a gente consegue fazer isso de uma outra forma, pode ser? A gente conversa e eu consigo fazer a apresentação. Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela, estou apertando aqui a setinha do botão de compartilhamento, mas não está funcionando. Certo. Não sei o que está acontecendo. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre Novembro Azul. Eu acho que a gente consegue fazer isso. A minha imagem está aparecendo? Está aparecendo, né? Vocês estão me ouvindo bem. Então, tá bom. Então, vamos lá. O Novembro Azul, gente, novamente aqui, vamos resgatar aqui o início do nosso papo. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos. Peço desculpas aí se houve algum atraso por conta de problemas técnicos aí operacionais. O pessoal da TI aí se esforçou para resolver, e eu também aqui, mas eu não sei por que eu não estou conseguindo agora compartilhar minha tela. De qualquer maneira, para mim é um prazer poder falar para vocês nesse mês de novembro, um mês que a gente guarda para a conscientização da saúde do homem, né, o processo de conscientização de forma global. Na verdade, não é um momento da gente pensar só em câncer de próstata, mas a gente pensar que é uma boa oportunidade para todos os homens fazerem um grande preventivo, que inclui a parte cardiológica, que inclui a parte endócrina, que inclui a perda de peso, os hábitos de vida saudáveis. Então, o Novembro Azul é uma campanha que surgiu em 2003 na Austrália com o nome de Movember, e a partir de então isso ganhou o mundo todo, de forma que no Brasil chegou só agora há pouco tempo, em 2014, pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, que foi a atitude dessa ONG que trouxe essa campanha aqui para o nosso meio aqui no Brasil, no sentido de conscientizar o homem de cuidar da sua saúde, né? E desde então isso tem sido adotado em todos os anos, e muitos outros tipos de câncer adotaram os seus meses, né? Existe o mês do Outubro Rosa no câncer de mama e alguns outros muitos meses para que se façam campanhas de conscientização da população de que, na verdade, a atenção primária e a prevenção talvez seja o melhor caminho para evitar o adoecimento mais grave de todos os sentidos, né? 1 em cada 9 homens vai ser diagnosticado com câncer de próstata ao longo da sua vida. Então, isso é bastante coisa, se a gente for colocar em perspectiva populacional. Não, são mais ou menos em torno de 66 mil novos casos de câncer de próstata que vão ocorrer esse ano no nosso país, né? Então, se a gente colocar isso em escala, isso é bastante coisa, né? Então, a gente precisa ter uma atenção especial a essa doença. É o câncer mais comum do homem. Na verdade, ele é o segundo mais comum, mas quando a gente exclui os cânceres pouco relevantes, como o câncer de pele, não melanoma, que é o mais comum, o câncer de próstata é o câncer de órgão sólido mais comum da população masculina, e ele é o segundo que mais mata o homem. Quando a gente pega o grupo masculino e vai ver a causa de morte por câncer, o câncer de pulmão é o câncer mais letal nessa população, e depois o câncer de próstata vem logo a seguir, como a segunda causa de câncer que mais mata a população masculina. No Brasil, esse ano, vão morrer 15 mil pacientes com câncer de próstata. Isso é uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, né? A faixa etária mais comum de se ter câncer de próstata é após os 60 anos. Em torno de 60 a 70 anos onde a população mais é acometida por câncer de próstata. A média é em torno de 66 anos. Mas nada impede que alguém mais novo tenha câncer de próstata, né? A gente vê no consultório, no nosso dia a dia, em torno de 60 anos é o mais comum, mas tem um monte de pacientes com 50, com 40, com 45, com 43 que tem câncer de próstata. Hoje mesmo eu operei um paciente com câncer de próstata de 43 anos, né, com uma doença agressiva. Então, eu acho que é uma coisa bastante comum a gente ver no consultório. Para vocês terem uma ideia de como essa doença é comum, aqui no consultório ontem eu atendi 10 pacientes com câncer de próstata, 7 deles primeiras vezes para poder operar, e geralmente diagnosticados num estágio um pouco mais avançado do que o habitual. Como o Gabriel bem falou no início, a pandemia talvez seja um pouco responsável por isso, né? Esses pacientes estão deixando de fazer preventivo. É uma estatística da Sociedade Brasileira de Urologia que durante a pandemia, em torno de 55% foi a queda da busca de pacientes para preventivo,
no sentido de tentar diagnosticar o câncer de próstata no momento oportuno. Eu acho que, feita essa introdução, para dar um panorama da magnitude do assunto, da magnitude de que essa doença é frequente no nosso meio, né? Eu acho que a gente precisava começar explicando o que é a próstata. Né? A próstata é um órgão do sistema endócrino e reprodutor masculino, tá? Ela fica logo abaixo da bexiga, e ali embaixo existe um canal, né? O canal da uretra, por onde passa a urina, tá? A urina, então, a bexiga é esvaziada por dentro da próstata. Então, o canal da uretra nada mais é do que um canudinho que passa dentro da próstata. Isso justifica todos os sintomas que o homem tem quando ele tem um crescimento prostático, que na maioria das vezes é benigno. Né? Então, como a gente urina por dentro da próstata, quando a próstata cresce, ela pode comprimir o canal da urina, e aí a gente tem os nossos sintomas urinários obstrutivos, que a gente chama. Né? Então, a próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino que ela tem a função principal de produzir o líquido seminal. Né? O testículo produz os espermatozoides, mas o que carrega os espermatozoides, né? O esperma em si, é produzido pela próstata, né? O líquido seminal é produzido pela próstata. Então, a próstata é um órgão com função meramente reprodutora, né? Não tem nenhuma outra função a próstata a não ser a função reprodutora, tá? Então, o câncer de próstata, na verdade, é quando uma célula da próstata, né, se desdiferencia, ou seja, ela se torna diferente da célula comum da próstata, tá? E se torna uma neoplasia maligna. E da onde surge o câncer? Né? Por que acontece o câncer? O envelhecimento celular, com o tempo, com o envelhecimento das células prostáticas, essas células vão acumulando erros no seu DNA. E esse erro, ele é responsável por impedir os fatores que impedem a formação de câncer de existirem. Né? Então, você tem vários oncogenes, que são genes que predispõem à formação de câncer, e vários fatores que impedem o crescimento do câncer. Quando você tem um erro em alguma dessas vias, as células começam a se proliferar de uma forma aberrante. E quando elas se proliferam de uma forma aberrante, elas começam a ter a característica de possibilidade de dar uma metástase. E quando uma célula tem a possibilidade de dar uma metástase, aquilo ali é um câncer. Então, nada mais é do que um erro do DNA pelo envelhecimento celular, e por isso vira um câncer. E aí, a gente detecta esse câncer, em geral, pelo exame de PSA. Né? Então, o PSA é um exame famoso nas rodas de homens, aí a gente sempre que está num lugar, escuta alguém falar, não, meu PSA, então o que é o PSA? Né? O PSA nada mais é do que o antígeno prostático específico, tá? Ele é um antígeno específico da próstata, ele só é produzido na próstata, ou quase só é produzido na próstata. Por que eu falo quase? Existem alguns lugares do corpo que podem produzir PSA, como as glândulas bulbouretrais, mas isso é muito irrelevante, é muito pouco PSA, então quase não é detectado nos exames de laboratório. Então, quando o PSA está aumentado, a gente sabe que alguma coisa está acontecendo com a próstata. Essa alguma coisa não necessariamente é câncer de próstata. Muita gente procura o consultório com PSA alto, desesperado, achando que está com câncer. Um PSA alto não é uma condição inequívoca que esse paciente tem câncer de próstata. Na verdade, a maioria das vezes, quando o PSA está aumentado, isso pode se tratar apenas de hiperplasia benigna da próstata. Né? Então, tudo que mexe, como eu disse no início, o PSA ele é uma condição da próstata, ele não é uma condição do câncer de próstata. Né? Então, quando você tem um PSA alto, ele precisa ser investigado, mas não quer dizer que isso tem câncer de próstata. E como é que investiga? Né? Existem os refinamentos do PSA, né? Existem alguns métodos de você dosar os subtipos, as isoformas de PSA, que vão te dar mais indicação de que aquilo seja um câncer ou de que aquilo possa se tratar, né, de uma doença benigna, tá? E existe a história do paciente, o exame clínico, que é o que o médico faz na consulta. A gente sabe que os principais fatores de risco para câncer de próstata são a raça negra, o indivíduo ser de uma raça negra, ou o indivíduo ter uma história familiar forte de câncer de próstata, de parentes de primeiro grau, né, ou pais ou irmãos, né, parentes realmente próximos.
Então, nesses indivíduos, há uma chance de até 4 vezes mais do que a população em geral de incorrer em ter câncer de próstata. Então, quando você vê um indivíduo com uma história familiar alta, importante, e com PSA elevado, a sua atenção é maior para esse grupo de indivíduos. É recomendação, né, das sociedades, principalmente aqui da nossa sociedade, do nosso país, a Sociedade Brasileira de Urologia, que se procure fazer o preventivo a partir dos 50 anos. Né? Então, temos que procurar o urologista depois dos 50 anos. Quando o indivíduo tem história familiar ou é negro, ele tem que procurar 5 anos antes, aos 45 anos, portanto. Então, é importante que se diga que a história familiar e o paciente ser negro, ele precisa procurar 5 anos antes o urologista. E aí, o que o urologista vai fazer nessa ocasião, nessa oportunidade? Primeiro, ele vai tentar identificar se esse paciente é de risco ou não é de risco. Porque se ele for de risco, tem que se estabelecer uma rotina de acompanhamento mais estreita, com uma frequência maior de visitas ao urologista. Mas se esse paciente não for do grupo de risco, a gente pode oferecer um acompanhamento mais largo, mais afastado. E a gente identifica isso pela história familiar, pela raça e pelo PSA. Se você faz um primeiro PSA e esse PSA é muito baixinho, idealmente menor que 1, a gente fica confortável de espaçar o tempo entre as visitas ao urologista. Então, é muito importante que nessa visita o urologista consiga avaliar tudo, inclusive avaliar com o exame físico da próstata, que é a história do preconceito, né? Aquele exame carregado de preconceitos que a gente convencionou chamar de toque retal, e que em outros países eles chamam de exame retal, né? Aqui a gente chama de toque retal. Isso já é um nome ruim, um nome que já carrega algum tipo de estigma, mas nada mais é do que apalpar a próstata. E eu costumo brincar, dizer que a próstata é um órgão extremamente privilegiado, né? Poucos órgãos eles são tão acessíveis ao exame físico do médico de uma forma tão barata e tão fácil. Então, é muito fácil. O toque retal é um exame indolor, totalmente indolor. É um exame muito rápido, você leva menos de 10, 20 segundos para fazer um toque retal e te traz muita informação. O toque retal é um exame considerado extremamente específico e muito pouco sensível. O que é isso? Você pode fazer um monte de toque retal normal. Então, você vai fazer vários toques retais e esses toques podem ser todos normais. E você não vai poder dizer que esse indivíduo não tem câncer de próstata. Mas quando você faz um toque retal e existe um endurecimento franco ali, um endurecimento claro daquela região, muito provavelmente se trata de um câncer de próstata. Então, é um exame muito específico. E quando você faz, quando ele é positivo, ele salva uma vida. Porque os tipos de câncer de próstata mais agressivos, eles, em geral, eles não têm grandes aumentos no PSA. Então, é fácil inferir que a avaliação ela é mista, ela é composta. Não existe uma avaliação só do PSA. Os tumores mais agressivos de próstata, eles produzem pouquíssimo PSA, ou quase nenhum PSA. Então, se você for se guiar só por um PSA que não está elevado, você pode estar diante de um tumor de próstata agressivo e que você não fez o diagnóstico porque você não teve a capacidade de fazer o exame retal, que é o exame físico da próstata. Então, o toque retal é uma coisa que vale super a pena se manter na rotina. A gente já, por experiência própria, já peguei aqui no consultório vários tumores de próstata com PSA normal e com toque retal alterado, e esse toque retal alterado foi o grande responsável por fazer o diagnóstico desses pacientes. Então, essa é a utilidade principal do toque retal. Muito se pergunta sobre sintomas, quais são os sintomas de câncer de próstata? Infelizmente, nenhum. Não há sintomas de câncer de próstata. Esse é o grande problema. Quando o câncer de próstata está sintomático, quando o paciente tem câncer de próstata e tem sintoma, e quais são os sintomas? Dor lombar, dificuldade de urinar, sangramento na urina, todo um contexto de frequência urinária aumentada, acordar várias vezes à noite com a urina sangrando. Quando o paciente tem isso, ele geralmente tem uma doença ou metastática ou localmente avançada.
Então, o paciente que tem sintoma de câncer de próstata, ele geralmente está diagnosticando tarde demais. Então, por isso o preventivo é tão importante, né? Porque você, quando tem sintomas, você já está muito tardio no teu momento. A grande verdade é que a maioria dos sintomas prostáticos, eles são responsabilidade da hiperplasia benigna da próstata, por aquela compressão do canal da uretra. O câncer de próstata geralmente não dá sintoma, né? Então a gente tem que estar muito atento ao preventivo por isso. Os Estados Unidos, uma época dessas, em 2010, para ser mais preciso, fez uma força-tarefa para identificar se populacionalmente o screening, né, o preventivo da próstata fazia sentido. Por quê? Porque isso custa dinheiro, né, fazer preventivo em todo mundo. Então, o americano quis estudar se fazia sentido continuar fazendo PSA e toque retal em todo mundo. E ele foi estudar isso e concluiu que não fazia sentido. Na Europa, eles concluíram que isso talvez fizesse sentido e continuaram com o screening. O que aconteceu nos últimos 2 anos é que o americano concluiu, de 2010 para cá, que aumentaram muito os pacientes que foram diagnosticados com câncer mais avançado, justamente porque eles pararam de fazer screening. Então, já estão se revendo essas recomendações, já modificaram as recomendações nos Estados Unidos e voltaram a pensar em uma forma racional de se fazer esse screening, esse exame de preventivo de câncer de próstata. Então, mesmo o tempo provou para a gente que isso é muito importante, que isso salva vidas e que isso faz todo sentido no contexto de um diagnóstico mais precoce. Algumas pessoas me perguntam o que eu posso fazer para prevenir meu câncer de próstata, né? Quais são os fatores de proteção? O que a gente pode fazer para prevenir? A resposta é simples, nada. Não há prevenção do câncer de próstata. Você vai ter ou não vai ter de acordo com a tua predisposição genética de ter aquilo, né? Não, existem fatores ambientais que podem te ajudar na tua saúde de forma global, e é isso que você tem que fazer, né? Que é não engordar, fazer atividade física, comer bem, comer de forma saudável, ter uma alimentação balanceada. E você pode se ajudar com isso em diversos aspectos, né? A principal causa de morte é a doença do miocárdio. Então, isso vai te ajudar pra caramba nesse aspecto. Não engordar vai te ajudar, porque se você tiver um câncer de próstata gordo, você vai ter um câncer de próstata mais agressivo. A população obesa, quando tem câncer de próstata, os estudos demonstram que essa doença, em geral, ela é mais agressiva. Então, há alguns fatores que podem ser melhorados, mas algo que você possa fazer para evitar o câncer de próstata, isso, infelizmente, não tem. Então, o que tem? Tem o preventivo. Para que serve o preventivo? O preventivo serve para que você diagnostique a doença no momento oportuno, que você pode ter uma gama de tratamentos disponíveis que vão fazer total diferença entre o resultado de você curar a doença, viver mais e viver com mais qualidade, né? Então, por isso, novamente, voltando à questão do Novembro Azul, é muito importante que se procure o urologista para fazer esse diagnóstico no momento oportuno, né? Quando se deve começar, foi o que eu falei, aos 50 anos, se você tiver fator de risco, raça negra ou história familiar, 5 anos antes. Uma vez que você tem uma suspeita de câncer de próstata, e aí a gente já está evoluindo um pouco mais no nosso bate-papo aqui, na nossa conversa, para um indivíduo que chega lá no consultório e ele já tem aí um PSA alto, já tem uma suspeita, você faz o toque e fica desconfortável, não sabe se é ou se não é. Hoje a gente melhorou muito, né, nesse sentido. Esse indivíduo saía do consultório há anos atrás, ia direto fazer uma biópsia, né, porque não se trata câncer de próstata sem biópsia. Diferente de um câncer de rim, por exemplo, que a gente pode olhar na tomografia, tem um nódulo e trata o câncer de rim, na próstata não, é obrigatório a gente biopsiar para poder tratar o câncer de próstata. Então, esse indivíduo, quando ele sai do consultório com uma suspeita de câncer de próstata, o ideal é que ele seja submetido hoje a uma ressonância magnética funcional da próstata. Isso mudou totalmente o paradigma do tratamento do tumor da próstata. A ressonância, ela demonstra onde está o nódulo, na maioria das vezes. A próstata, imagine que a próstata seja uma maçã, né? A próstata tem uma conformação muito semelhante a uma maçã, uma pera, né? E você tem um nódulo ali que, na maioria das vezes, mede menos de 1 centímetro. Então, quando você faz uma biópsia, o que é uma biópsia? Uma biópsia são 20 agulhadas na maçã. Você imagina que 20 agulhadas na maçã não inclui nem 1% do volume da maçã. Então, é uma biópsia que a gente chama de randômica, aleatória.
né? Então, você tem ali uma randomização, você tem ali uma biópsia, uma amostragem aleatória, mas que não contempla a realidade do órgão. Com a ressonância, a gente começou a orientar melhor as nossas biópsias. Então, quando a gente faz uma ressonância pré-biópsia, a gente sabe onde está a doença na maioria das vezes e pode fazer o que a gente chama de biópsia-alvo ou biópsia de fusão de imagens. E como é que é feito isso? Existe um GPS, faz-se um ultrassom transretal, uma ultrassonografia em tempo real, e há uma fusão entre a imagem da ressonância e a imagem da ultrassonografia em tempo real. E essa fusão de imagens vai produzir um alvo. E naquele alvo vai ser disparada a agulha. Isso aumentou muito a acurácia do exame de biópsia e aumentou muito a nossa possibilidade de ver o que a gente, de interpretar o que a gente está tratando. Né? Tinha pacientes que tinham tumores em áreas que não eram contempladas por uma biópsia comum. A biópsia comum, ela contempla a área posterior da próstata, né? Só na parte de trás da próstata. E agora não, agora a gente tem a possibilidade de, com a biópsia de fusão, a gente contemplar a área de interesse, seja ele aonde estiver. Então, a gente consegue hoje pegar pacientes que já tinham feito 4, 5 biópsias lá atrás, com PSA elevado, que ninguém descobria onde estava a doença, e hoje a gente consegue descobrir com biópsia de fusão. Né? Uma vez biopsiado, esse indivíduo vai ter um laudo, e esse laudo ele vai produzir ali, primeiro, vai dizer se é uma doença benigna ou se é uma doença maligna, se trata de um câncer de próstata ou não, né? Segundo, ele vai dizer qual é o tipo de câncer. E terceiro, ele vai dizer quanto agressivo é aquele tipo de câncer. A gente costuma substratificar os pacientes em 3 categorias. Categoria de baixo risco, são os tumores menos agressivos. A categoria de risco intermediário, que são os tumores de agressão intermediária, e de alto risco. O que diz isso na maioria das vezes? O volume de PSA, se o tumor está confinado na próstata, na ressonância, ou se ele já saiu do limite da próstata, e o grau de agressividade da própria célula, quando o patologista olha no microscópio lá, se a célula for muito parecida com uma célula de próstata comum, ele dá um grau de agressividade, uma pontuação baixa, que a gente chama de Gleason. Esse doente ganha o Gleason 6, que é o mais baixo. Ou, mais modernamente, o ISUP-1. Quando esse paciente tem uma célula muito diferente da célula da próstata, isso significa um câncer mais agressivo. E esse paciente ganha uma pontuação 10, ou o ISUP-5. Então, é uma classificação mais nova que vai de 1 a 5 e ele ganha uma pontuação. E a gente vai ter que classificar esse paciente por todos esses fatores em risco baixo, intermediário e alto, para propor um tratamento. E o tratamento hoje é o mais diverso possível. Os 3 principais tratamentos iniciais de quando o paciente tem um diagnóstico de câncer de próstata são vigilância ativa, cirurgia ou radioterapia. São os 3 tratamentos principais de um paciente que tem uma doença confinada à próstata. Vigilância ativa nada mais é do que você fazer uma biópsia confirmatória daquela biópsia anterior, ou seja, você tem que fazer uma segunda biópsia. Em geral, os principais protocolos no mundo todo contemplam uma segunda biópsia. Depois você tem que fazer a cada ano uma biópsia e uma ressonância e a dosagem de PSA a cada 6 meses. Por que você faz isso? Vigilância ativa é reservada para pacientes de baixo risco, com tumores com pouco potencial de agressividade, que a gente se sente confortável de acompanhar. Se o paciente tiver cabeça para acompanhar, porque muitos pacientes, e é a grande fuga dos protocolos de vigilância ativa, mais de 40% dos pacientes não se sentem confortáveis em saber que tem um câncer, ainda que de baixo risco, e ficar só acompanhando, só olhando para ele sem ter nenhuma atitude ativa de tratamento. Né? Então, muitos pacientes ao longo do caminho fazem vigilância ativa no início e depois me ligam, doutor, eu não estou aguentando não, tira isso aqui que eu não quero ficar com isso. Né? Então, isso é um caminho, é uma possibilidade, mas depende muito da cabeça do paciente também de aceitar esse tipo de abordagem. Os outros 2 tratamentos são tratamentos ativos. É quando a gente olha para o paciente com câncer e a gente diz, olha, esse paciente ele tem que ser tratado. Geralmente são pacientes de risco intermediário ou alto risco e que têm expectativa de vida maior que 10 anos. Né? A expectativa de vida é muito importante, porque se você vai morrer logo, se você pega um indivíduo com uma idade muito avançada, com muita doença, com muita comorbidade, e ele tem um câncer de próstata pouco agressivo, talvez esse indivíduo não precise ser tratado do câncer de próstata.
Então, essa é uma avaliação que tem que ser feita de forma ampla e bastante particular e individualizada, e com uma decisão compartilhada com o paciente, né? O paciente precisa estar informado e participar do processo de decisão, né? E quando você julga que você precisa tratar, existem duas opções básicas de tratamento, são radioterapia e cirurgia. A radioterapia consiste em irradiar a próstata, geralmente em torno de 20 a 30 sessões de radioterapia, e geralmente ela vem acompanhada da hormonioterapia, que nada mais é do que suprimir a testosterona do paciente, né? O tumor de próstata ele é muito dependente de testosterona, né? Os indivíduos que fazem reposição de testosterona, tomam testosterona em dose alta, tem gente que tem, hoje está na moda a testosterona, né? Tem até mulher colocando vários tipos de testosterona, isso você tem que tomar muito cuidado, porque isso pode induzir câncer, né? Tem pacientes meus que tinham pouco chance de ter câncer de próstata, mas tinham uma história familiar, foram repor testosterona, fizeram um diagnóstico de câncer de próstata logo depois da reposição de testosterona, 6 meses, 1 ano depois. Não dá para não pensar que isso não pode estar correlacionado. Então, assim, o que a gente faz no tratamento do câncer de próstata é o contrário, a gente suprime totalmente a testosterona do indivíduo e faz as sessões de radioterapia. Isso é um tratamento. E o outro tratamento, que é o único tratamento em monoterapia que a gente tem, é a cirurgia, né? Que é a forma que eu trato isso, né? A gente faz cirurgia. Hoje em dia, eu faço basicamente só cirurgia robótica desde 2012, quando a gente começou aqui no Samaritano, lá no Rio de Janeiro. Então, a gente faz essas abordagens todas por via robótica. Infelizmente, a cirurgia robótica ainda não é muito difundida no nosso país, né? A gente tem aqui no país inteiro 75 robôs, 75 plataformas robóticas. Para se ter uma ideia de escala disso, no mundo inteiro a gente tem mais de 5.000 plataformas, né? Um país continental como o Brasil só tem 75 plataformas, então o acesso é muito pequeno ainda, a população, a esse tipo de tratamento. Mas o que consiste, né, o tratamento de cirurgia robótica? Você tem uma ideia, nos Estados Unidos e Europa, mais de 85% dos pacientes operados de câncer de próstata são operados por via robótica. Então, há algum benefício nisso, né? E quais são os benefícios principais? O robô nada mais é do que um instrumento, ele não faz a cirurgia, de forma que o nome eu considero inapropriado, né? Cirurgia robótica eu acho um nome ruim, porque o paciente às vezes acha que o robô faz alguma coisa, né? Ele não faz, ele é uma tecnologia, é um instrumento que um cirurgião bem treinado tem que utilizar da melhor maneira possível. Na verdade, ele é composto por 3 partes, eu gostaria de ter mostrado na minha apresentação, mas infelizmente não consegui compartilhar, né? Existe uma parte que é o carro robótico, que a gente insere no paciente cânulas de 8 milímetros e por ali entram as pinças do robô, né? São furinhos de 8 milímetros, ao invés de uma incisão grande na barriga do paciente. Por ali entra também o instrumento óptico, a câmera, também de 8 milímetros, e ela dá uma visão para o cirurgião de imersão, ou seja, o cirurgião opera num binóculo, num console, igual um módulo espacial, que dá uma visão 3D Full HD com magnificação de imagens. A próstata, ela fica na pelve. A pelve é uma caixa de osso, é um quadradinho de osso, um cubo de osso. Então, é muito pouco espaço que a gente tem ali para operar. Quando você entra com uma pincinha de 8 milímetros, ao invés de entrar com a sua mão, e quando você entra com uma ótica, que você está mergulhado lá dentro, vendo tudo de perto, e quando você consegue, com toda a liberdade do mundo, que os movimentos da sua mão sejam reproduzidos na ponta dessa pinça, para uma cirurgia delicada, como a cirurgia de próstata, uma cirurgia complexa e artesanal, uma cirurgia muito artesanal, isso fez muita diferença para os pacientes. Para vocês terem uma ideia, uma cirurgia convencional sangra em torno de 800 a 1.000 mililitros. Isso é padrão, o paciente bem operado sangra em torno de 800 mililitros. Numa cirurgia minha de uma prostatectomia robótica, a gente espera em torno de 50 mililitros de sangramento. São 7 vezes menos chance de tomar uma transfusão de sangue, segundo a literatura médica, pelos estudos de revisão sistemática com meta-análise. Se você comparar tempo de hospitalização, os pacientes que eu operei hoje, por exemplo, vão embora amanhã de manhã, né? Quando vão para o quarto hoje, vão andar hoje, vão comer hoje. Então, assim, é diferente. Um paciente operado por via aberta, ele vai para o CTI no primeiro dia, fica mais uns 4, 5 dias no hospital, faz, às vezes, uma alimentação mais tardia, vai andar só 2, 3 dias depois da operação. O tempo que a gente deixa o paciente com um catéter vesical hoje numa cirurgia dessa é em torno de 6, 7 dias. Ele fica de sonda em casa, né, com aquela sondinha da urina. Quando você faz a cirurgia convencional, pode ficar de 14 a 21 dias.
Então, assim, a cirurgia melhorou muito. O grau de sofrimento do paciente em ser tratado diminuiu muito, né? De forma que os resultados funcionais, que são os grandes medos dos pacientes, que é a incontinência urinária. O que é a incontinência urinária? É não conseguir controlar a urina, ter que usar uma fralda, ficar vazando urina sem controle. E a impotência sexual, que eu acho que todos sabem o que é, né, que são os dois principais efeitos colaterais da operação, esses resultados que a gente chama de funcionais, de controle da urina e da ereção, também melhoraram muito ao longo do tempo. Então, os pacientes que tinham aquele estigma, olha, eu vou operar a próstata, vou perder minha ereção, isso mudou muito. Um cirurgião bem treinado hoje consegue oferecer um resultado de ereção e um resultado de incontinência muito superior ao de 5 anos atrás, por exemplo. Né? Então, a gente tem hoje um resultado bem bacana. Lógico que existem alguns limites. Os limites são os limites da doença. A doença, às vezes, está invadindo o feixe da ereção. O cirurgião não pode deixar isso lá, ele tem que tirar, é a doença. Né? Ou então o limite do próprio paciente. Tem paciente que já tem, por exemplo, uma disfunção erétil, por conta da idade, ou por conta do diabetes, por conta de uma outra coisa. É lógico que a cirurgia não vai melhorar isso, a cirurgia pode só prejudicar isso. Mas hoje a gente tem resultados muito animadores com esse tipo de abordagem. E eu sempre brinco o seguinte, eu gosto de falar isso para os pacientes e colocar em perspectiva, né? Eu acho que isso motiva o paciente, é uma realidade. Ninguém está condenado a ficar incontinente para o resto da vida. Ninguém está condenado a ficar impotente para o resto da vida. Hoje a gente tem tratamento para essas complicações também. Então, poxa, eu fiquei impotente em decorrência de uma cirurgia radical de próstata. Tudo bem, vamos reabilitar a tua impotência. Existem vários tratamentos para reabilitar a impotência. É importante que, quando você trata disso, o seu médico consiga te oferecer uma linha de tratamento que vai de uma ponta a outra, que você consiga realmente ter não só a sua sobrevida, mas uma qualidade de vida. Isso é fundamental. Né? A gente não quer que o paciente se trate, fique bom do câncer de próstata e depois ele evolua com uma vida de martírio, de ter que usar uma fralda, ficar se urinando todo. Eu acho que hoje isso melhorou muito, a gente praticamente não vê mais esses pacientes quando eles são bem tratados e quando eles tomam uma decisão terapêutica no momento oportuno. Falar um pouquinho, eu acho, de mitos, né? Eu acho que existe muito mito nesse campo, né? Uma coisa que me perguntam muito